E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Que legal, que legal, que legal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo essa bagaça, gente. Se você não é inscrito, se inscreve aí e compartilha esse material também, dá joinha, não custa nada, vai, gente. Quero comentar um pouquinho com vocês aqui, rapaz, um sentimento que me veio agora há pouco tempo atrás. Tô voltando do Alasca. Eu fui atender uma máquina bem pertinho da fronteira. Aproveitei para dar uma esticada. Eu vou explicar por que aconteceu, por que eu quis fazer isso, por que eu fiz questão de fazer isso. Acho que eu até já comentei isso aqui no canal, gente. Eu tive uma infância muito difícil. A palavra perrengue, que nem era usada naquela época, já era conhecida não só por mim, mas pelos meus irmãos, principalmente, nas suas entranhas, no verdadeiro significado dessa palavra. Tivemos uma infância muito difícil, muito. Meu pai faleceu, eu sou o caçula, eu tinha 2 anos de idade quando ele faleceu. E nossa mãe ficou numa situação muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que com 6, 7 anos, essa estrada aqui, gente, é uma estrada bem remota no norte do Canadá. Ela é ruim pra poxa, viu? Eu nunca tinha visto uma estrada desse jeito aqui no Canadá, não, mas vai mostrar do jeito que tá. Aqui eu mostro tudo, estrada boa, estrada ruim. Olha só a estrada, acabou a sinalização, acabou tudo, tem... Aí, tá aparecendo as estradas no nordeste do Brasil ainda mais, viu? Aqui no território do Yukon, noroeste, perdão, do Canadá, na fronteira com o Alasca. Enfim, tivemos uma infância muito, muito, muito ruim. Eu lembro que eu devia ter uns, sei lá, 8, 9 anos. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu e ele teve a ideia de vendermos água na feira. Tinha uma feira pertinho de casa e a gente vendia água às pessoas na feira, copinhos de água, para ter um trocado, para levar um trocado para casa. Minha mãe lavava roupa para fora, para pessoas, e eu lembro muitas vezes eu fui com minha mãe num riacho que tinha um córrego que tinha pertinho lá de casa, sei lá, eu não tinha com quem deixar, não tinha com quem, né, me deixar com ninguém, ela tinha que me trazer, e aí eu ia com ela, aliás, tinha que me levar no caso, né? Eu ia com ela para ficar lá acompanhando. Mas que estradazinha ruim da peste. E como eu era criança, para mim era uma farra, né? Tudo era brincadeira. Eu me divertia olhando os peixinhos no riacho, aquela coisa lá. Mas minha mãe ela passava por um perrengue muito grande. Eu lembro que várias vezes, nós morávamos em frente a uma vila militar, e várias vezes o sargento que morava em frente da nossa casa, do lado da rua que a gente morava, era uma favela, e do outro lado da rua era a vila militar, a casa dos sargentos que serviam aquele exército. A gente morava perto de uma unidade do exército, aliás, 2 unidades do exército em Fortaleza. E o sargento que morava bem em frente à nossa casa, ele tomava conta do almoxarifado, da negócio de cozinha, essa coisa de restaurante, refeitório, né, dos militares, e às vezes sobrava comida lá dos militares. E eu me lembro claramente, muitas vezes nós não tínhamos o que comer, e essa esposa desse sargento
levava, ela gostava muito da minha mãe, e ela levava as sobras do quartel para a gente comer. Eu lembro também que a gente tinha uma turma que ia nos assistir televisão. Lógico, lá em casa não tinha televisão. Nem sequer passava na minha cabeça ter uma televisão nessa época, que era algo tão distante. E essa cena eu me lembro muito claramente. A gente assistindo televisão do lado de fora da casa, porque nem sempre as pessoas deixavam a gente entrar para sentar no chão da sala. A maioria das vezes nós ficávamos do lado de fora assistindo na janela. E várias vezes os filhos dessas pessoas que tinham televisão em casa, lembro claramente que tinha uma menina, o nome dela era Isaura. Será que é por isso que eu me lembrei o nome dela tão gravado na minha mente? Isso já tem muitos anos. Ela fechava a janela com tanta força na nossa cara. Isso sabe, eu ia para casa com uma mistura de raiva, de frustração, de humilhação, de sentimento de inferioridade. Sei lá, era uma coisa tão difícil. Eu via muito, quando, lógico, né, eles deixavam a gente assistir a televisão, alguns documentários, algumas coisas que passavam, cenas do Alasca. Essa região aqui onde tem corrida do ouro, essa coisa toda. Eu sempre tive vontade, assim, aquela coisa lá no fundo, assim, de poxa vida. Mas eu nunca, nem sequer imaginava que isso um dia pudesse se tornar realidade. Nunca. Meus irmãos mais velhos, eles tinham colecionavam aqueles álbuns de figurinha. Nem existe mais, eu acho, né? Na minha época tinha álbuns de figurinha. Esses álbuns de figurinha era o seguinte: nem sempre meus irmãos tinham dinheiro para comprar as figurinhas. E aí eles muitas vezes trocavam figurinhas com os amigos, né? Eles tinham figurinhas repetidas, trocavam, então faziam apostas, né? Eles brincavam, chamavam bafo. Não sei se vocês conhecem, mas por isso que eu virei a câmera. Botava pilha de figurinhas no chão, virada com a face para baixo, né? E aí eles batiam com a mão assim, fazia assim para virar o máximo de figurinhas possíveis. As figurinhas que ficassem com a frente virada para cima, quem bateu tinha o direito de pegá-las. E o objetivo era virar o bolo todo. E aí tinha uma confusão. Tinha um menino que passava cuspe na mão, e não sei o que e tal, tinha que limpar a mão na hora de passar. Rapaz, era uma algazarra, era uma confusão. Deixa eu virar a câmera para frente de novo. E era assim, cara, a gente tinha essas figurinhas, e um desses álbuns, um álbum que eu me recordo até hoje, chamava-se Maravilhas da Natureza. E nesse álbum tinha várias figurinhas que mostravam a vida selvagem do Alasca. Ursos, castores, caribus, lobos. E meus irmãos, né, meu irmão mais velho, ele colecionava isso com tanto afinco, com tanta dedicação, que ele fechou esse álbum todinho, completou o álbum. E era difícil nessa época completar o álbum, e ele conseguiu completar esse álbum. E eu vivia folheando esse álbum, As Maravilhas da Natureza. E aí, rapaz, hoje estou saindo para uma visita ao Alasca. Talvez isso para você não signifique nada. Talvez isso para você seja uma grande bobagem, uma grande né, baboseira. Mas
para mim é algo que tem um valor muito grande, porque eu nunca imaginei, nunca, que um dia sequer eu iria ter condições de conhecer os lugares que eu já conheci. Eu realmente sou um abençoado, porque essas coisinhas assim, né, gente? Até besteira e tal, mas, cara, só quem viveu, só quem passou pelo sufoco, só quem passou pela agonia, pelo perrengue, pela humilhação de ter uma janela batida na cara, sabe, entende o que eu tô falando. Só para quem passou. Eu lembro que uma vez eu ia passar eu estava com minha mãe, a gente tinha ido em algum lugar, não lembro, no centro da cidade, e eu já estava mais, né, já estava meio grandinho, e minha mãe falou: passa por baixo da roleta no ônibus. E o cobrador meteu o pé assim na frente e não deixou eu passar. Não, ele tem que pagar, não pode passar por baixo não. E minha mãe só tinha dinheiro para uma passagem, que era dela. Eu lembro que nós descemos do ônibus e voltamos andando para casa. A distância bem grande. Era do centro de Fortaleza até onde nós morávamos, era uma distância bem considerável. E a gente foi andando, porque a minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma outra passagem. Essas coisas, rapaz, elas marcam a gente, né? Por isso que eu tô compartilhando isso com vocês, porque para mim é um momento especial. Eu sempre tive interesse de conhecer o Alasca, de visitar o Alasca, pisar no Alasca. E hoje esse desejo foi realizado. É isso, gente. Eu queria só compartilhar esse momento com vocês, compartilhar essas imagens com vocês, essas fotos, para que vocês possam viver esse momento comigo, né? Se alegrar um pouquinho. Tá bom, gente? Se você gosta, se inscreve, dá joinha, compartilha. Vou ficando por aqui. Beijo a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.